brasileiro, carioca, cidadão dos céus. E durante todo esse período, durante toda essa série de mensagens, eu vou pedir para alguém abaixar um pouquinho, por favor, o microfone aqui. Durante toda essa série de mensagens, nós estamos conversando sobre essa realidade da qual nós não podemos escapar. Realidade essa de sermos cariocas, e aqui, usando a explicação que o Felipe deu, talvez você não seja carioca, talvez você não tenha nascido no Rio de Janeiro, mas nós estamos todos nesse momento vivendo no Rio de Janeiro. Mas não apenas isso, mas a palavra de Deus, acho que agora foi demais, mas não apenas isso, mas a palavra de Deus vai nos dizer que, embora a nossa cidadania aqui, nós tenhamos um compromisso com a cidadania brasileira, nós somos nacionais da República Federativa do Brasil, mas Paulo irá nos dizer que nós temos também uma outra cidadania, a cidadania celestial. E isso, inevitavelmente vai nos colocar diante de vários conflitos. E nós estamos conversando sobre isso ao longo dessa série. E nessa manhã eu quero conversar com você sobre trabalho. E antes que você pensar assim, Gabriel, pelo amor de Deus, domingo de manhã de um feriado, e você quer conversar sobre trabalho. Mas o Evangelho é tão maravilhoso que quando nós temos um contato, quando nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, toda a nossa vida é transformada. Há uma mudança de pensamento total e completa na nossa vida. E a forma que nós nos relacionamos com o nosso trabalho também está intimamente ligada com isso. O texto dessa manhã se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Se você não tem uma Bíblia, se você não tiver aí um aplicativo no seu celular, no seu iPad, alguma coisa assim, é só você levantar a mão, que o Paulo tem aí uma Bíblia para você já marcada no texto dessa manhã. 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu farei a leitura e peço que você acompanhe comigo, conforme o texto da tradução que a gente usa aqui na Raízes, Almeida, século 21. Assim diz a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo ao seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes, suas roupas e disse: por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém, seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil,
não o terias feito? Quanto mais se ele apenas diz, lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele tornou-se como a pele de um menino, e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse, agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Porém, Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo não o receberei. Naamã insistiu com ele para que recebesse, mas ele se recusou a receber. Então Naamã disse, deixa ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que o Senhor perdoe isto ao teu servo. Quando meu Senhor for ao templo de Rimom para lhe adorar, e se apoiar na minha mão, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimom, quando assim me curvar no templo de Rimom, que o Senhor perdoe isso ao teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Oremos. Senhor, nessa hora, glorifica o teu Filho Jesus através da pregação da palavra que foi inspirada pelo teu Espírito. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja aqui sejam agradáveis na tua presença, Senhor, pois tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha. Em nome de Jesus. Amém. Trabalho. Algo que deve perturbar bastante o coração de muita gente aqui. Algo que deve ter e trazer uma complexidade de sentimentos. Talvez você esteja muito satisfeito com o seu trabalho. Talvez você esteja extremamente desgostoso com o seu trabalho. Talvez você esteja buscando por um trabalho. Talvez você esteja querendo sair do seu trabalho. Seja qual for o sentimento que está no seu coração, certo é que a palavra de Deus e o nosso Senhor e o Evangelho e essa missão de ser e fazer discípulos de Jesus está intimamente ligada, e o Evangelho tem muito a dizer sobre o seu trabalho. E antes que você pense, mas Gabriel, eu não trabalho fora de casa. Você está extremamente enganado, porque um dos trabalhos mais duros e mais penosos é o trabalho de quem trabalha em casa, de quem cuida da sua família, de quem precisa educar filhos, netos, cuidar de gente, cuidar da família, pensar na administração de uma casa. Esse, com certeza, é um dos trabalhos mais penosos que há e muito mais difícil, com certeza, do que muito trabalho de escritório por aí. Sim, porque a palavra de Deus diz que eu e você fomos criados para sermos jardineiros no grande Éden de Deus. E você é jardineiro, você é jardineira desse grande Éden de Deus, tanto no seu trabalho em casa, quanto no seu trabalho, por exemplo, de contabilidade numa empresa, quando você está numa reunião, ou quando você está diante de amigos dentro de um colégio, dentro de uma faculdade. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre a nossa vocação, sobre aquilo que nós fomos chamados a fazer dentro desta grande realidade de sermos jardineiros, de sermos mordomos do grande Éden de Deus. E quando nós pensamos sobre o impacto que o Evangelho tem, o impacto desta realidade de ser e ser chamado para fazer discípulos, junto com aquilo que nós fazemos, muita coisa muda. Nós somos chamados, nós somos colocados diante de questões difíceis, questões extremamente complexas. E se você já me ouviu pregar algumas vezes aqui, se você já conversou com o Felipe também sobre isso, você já sabe que nós partilhamos da ideia de que um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira não é tanto o seu tamanho, mas principalmente a sua efetividade. Nós vivemos num país que diz ter uma das maiores bancadas evangélicas, um país que tem um dos maiores números de políticos que se dizem cristãos,
E a gente vê direto os escândalos que acontecem daí. Efetividade. E certo é que nós precisamos olhar para o nosso trabalho e ver ali o Evangelho de Cristo. E ver ali o chamado de sermos e fazermos discípulos de Jesus. No texto de 2 Reis, capítulo 5, essa história é tão interessante. E se você já está visitando ou caminhando, se você já é cristão há um tempo, você provavelmente já ouviu falar da história do cara que tinha lepra e dá 7 mergulhos no Jordão e fica curado. Essa é uma história extremamente famosa dentro do Antigo Testamento e que muito vai nos dizer sobre isso, sobre o nosso trabalho diante dessa dinâmica de sermos cidadão dos céus. E nessa manhã eu quero falar com você sobre encontro, sobre o que há por trás do que é dito e o que não é dito, e sobre uma terra melhor. Encontro. Qual é o contexto desse texto aqui? Apenas para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Esse texto, muito provavelmente, se deu em aproximadamente 800 a 900 anos antes de Cristo. Ou seja, a gente está dizendo de uma história que aconteceu há aproximadamente 2.800 anos atrás. Muito tempo. E antes que você pense assim, caramba, o que é uma história que aconteceu há 2.800 anos atrás tem a me dizer? Eu, que sou carioca, vivo no Rio de Janeiro, no século XXI, no ano de 2015. Muito tem a dizer a você, muito tem a dizer para mim, muito tem a dizer para a igreja. O período que Israel estava vivendo era um período de relativa paz. Por isso que nós temos uma pessoa que era de uma nação síria, uma nação que pouco tempo depois iria entrar em guerra com Israel, e nós temos aqui uma comunicação, uma carta entre o rei dessa nação e o rei de Israel. E logo no comecinho do capítulo 5, nós somos apresentados ao personagem principal aqui desse acontecimento, Naamã. Naamã era um homem que era o primeiro-ministro da Síria, podemos dizer assim. O que muitos comentaristas colocam é que a fala de Naamã no final ali, quando o meu rei, quando o meu senhor, quando o meu rei entrar no templo de Rimon, Rimon era o deus nacional da Síria, e se apoiar no meu braço, esse era o sinal de maior honra de um político, de um rei no Oriente Antigo. Então o que muitos vão colocar é que, na verdade, Naamã, ele era o principal general da Síria e ele era também o principal governante da Síria. Naamã era quem dava as cartas, era quem governava em nome do rei da Síria. Esse homem era um grande guerreiro. Se na Idade Média, a gente vê que as pessoas eram só guerreiros ou plebeus, e também os sacerdotes, só tinha essas três coisas para ser, no Oriente Antigo era a mesma forma. A pessoa só conquistava a proeminência através da guerra, principalmente os sírios e os assírios, que começaram a governar, que começaram a crescer em importância no mundo através das conquistas militares que eles alcançaram. E Naamã era assim. Porém, aconteceu algo com Naamã. O texto da Almeida, século XXI, vai nos dizer que ele era um guerreiro valente, porém leproso. O texto da NVI vai dizer que ele era um guerreiro valente, porém ficou leproso. Nós não sabemos ao certo se ele já nasceu leproso ou se ele ficou leproso. E quando a Bíblia diz leproso, ela não está dizendo a hanseníase. O termo lepra na Bíblia é qualquer doença de pele. E pensa só, naquela época em que não existia remédio, não existia farmácia para você ir lá comprar a pomada para passar. Se a pessoa aparecia com lepra, se a pessoa aparecia com uma doença de pele, ela era colocada completamente fora do relacionamento das pessoas. Por isso que nós temos várias crises no Novo Testamento, em que pessoas que estão com lepra, e Jesus restaura a saúde daquelas pessoas, não apenas restaurando o seu corpo físico, mas restaurando o seu convívio social. De modo que imagina se, vamos lá, a Dilma, eu sei que muita gente agora vai pecar pensando mal da nossa presidente, torcendo para que ela tivesse um negócio desse. Mas imagina se a Dilma chegasse um dia para governar cheio de doenças de pele. As pessoas não iriam nem querer ter reunião com ela. Não peque, não pense mal, não deseje o mal para a nossa presidente. Não defendo ela não, tá, gente? Bem claro isso daqui. Então alguém de proeminência como Naamã ter lepra
era algo extremamente ruim. Extremamente ruim. Mas o texto não apenas nos apresenta Naamã, mas o texto vai nos apresentar uma menina, uma moça, que faz toda a diferença na história. Naamã, sendo um grande guerreiro, sendo um grande general do exército sírio, invade Israel, guerreia com Israel e leva uma menina como escrava. E olha que coisa interessante, essa menina escrava foi ser escrava na casa de Naamã. E volto a dizer a vocês, enfatizar isso é uma coisa um pouco distante do nosso contexto, mas tenta imaginar a crise que seria para o primeiro-ministro do país sofrer com lepra. Era algo que todas as pessoas estavam comentando. E aí essa menina chega para a esposa de Naamã e fala: se Naamã conhecesse o profeta de Israel, eu tenho certeza que ele seria curado nesse momento. E a esposa de Naamã leva essa mensagem ao seu marido. E Naamã, por sua vez, leva esta mensagem ao rei da Síria. E o rei da Síria, por sua vez, escreve para o rei de Israel. E o rei de Israel, no momento de, perdoa a expressão, total frouxidão, olha para aquela carta e fala assim: meu Deus, eu estou lascado. Porque o rei da Síria escreve para mim como se eu fosse Deus, para poder determinar quem vive e quem morre. Como se eu tivesse condições de curar essa pessoa. E aí entra Eliseu, o homem de Deus. Isso eu acho muito interessante, né? Eliseu é chamado na Bíblia como um homem de Deus. E Eliseu chega para o rei e fala assim: rei, você está se desesperando por quê? Fala para esse cara vir para cá, porque ele vai ver que tem profeta em Israel. E aí Naamã vai, tem esse momento de discussão com Naamã, com Eliseu, porque Eliseu chega para Naamã e fala assim: olha só, eu nem preciso encontrar com você, vai ao Jordão, mergulha 7 vezes que você vai ficar curado. E Naamã faz isso. E Naamã depois tem uma conversa com Eliseu muito interessante, em que Naamã quer presentear Eliseu. Eliseu se recusa a receber esse presente. Não que haja um problema da igreja receber doações ou presentes ou coisas do gênero, mas nesse momento aqui, Eliseu se recusou a isso. E aí tem essa conversa super interessante, com o ponto final dessa mensagem, em que Naamã pede para levar terra, com 2 mulas. E o que encontro tem a ver com isso? Tão parecida quanto a nossa cultura aqui de 2015, a cultura daquele momento, e esse texto vai nos apresentar isso, era uma cultura em que as pessoas precisavam conhecer as outras. Em que as pessoas precisavam ter relacionamento com as outras para que as coisas assim acontecessem e andassem. Não existia internet, não existia telefone. Para que uma carta chegasse a uma pessoa, uma outra precisava levar a ela. E a nossa cultura é uma cultura que, não obstante nós termos WhatsApp, não obstante nós termos Facebook, nós temos uma cultura extremamente forte de e-mail. Isso é uma coisa muito engraçada. Eu troco e-mail com uma pessoa que está a 15 metros de mim. E é muito mais fácil, ao invés de eu levantar e falar com aquela pessoa, né, no trabalho, eu mandar um e-mail para ela. A gente está acostumado com isso. Mas ao mesmo tempo que nós estamos acostumados com uma cultura que a comunicação se dá de uma maneira impessoal, nós damos valor para aquelas pessoas que têm uma comunicação pessoal, uma comunicação próxima conosco. Ou, para pensar, as pessoas que mais fizeram influência, que mais tiveram presença na sua vida, foram pessoas que estavam distantes, totalmente distantes de você, ou uma pessoa que está próxima, que fala algo que tem valor para a sua vida, que fala algo que tem transformação, que tem mudança na sua vida, uma pessoa que você valorize. Ao mesmo tempo que nós temos a facilidade da comunicação pessoal, a comunicação que mais faz diferença em nós é aquela pessoal. Ou você acha que tem o mesmo peso uma conversa olho no olho do que uma conversa por WhatsApp? É claro que a conversa olho no olho tem muito mais poder. E o interessante quando nós pensamos, e aqui lembrando que a gente está fazendo um corte nesse texto que é extremamente profundo para um viés de trabalho, para pensar quantas pessoas vão cruzar na sua vida ainda. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Quantas pessoas você vai ter oportunidade de dizer um bom dia? Quantas pessoas você vai poder ter oportunidade de um gesto simples fazer uma mudança total na vida delas? O texto nos apresenta que Naamã conheceu o Deus verdadeiro
através da fala de uma moça jovem que foi levada escrava para sua casa. Spurgeon, um pastor batista, um grande pregador, ele tem um sermão famoso que ele fala sobre, e depois vários pregadores falaram depois sobre isso, sobre os santos anônimos de Deus. Porque isso tem a ver com a sua própria história de conversão. Spurgeon foi levado uma vez pelo seu tio para uma igreja, no momento de neve, em que nem o pastor da igreja foi para a igreja, foi apenas o diácono, se não me engano, ou o presbítero daquela comunidade, e aquele homem, que ele nunca mais soube o nome, orou consagrando a Deus a vida daquele pequeno menino que foi levado pelo seu tio. E Spurgeon diz que aquilo teve um impacto na sua vida gigantesco. O que eu quero e o que eu gostaria, pela graça de Deus, que os seus olhos fossem abertos, que os nossos olhos fossem abertos, é aquilo que Paulo vai escrever aos Coríntios. Que nós não mais olhemos para as pessoas, que nós não mais olhemos para as pessoas que estão sentadas ao nosso lado, que estão no elevador com a gente, que vão para a academia com a gente, que estão no nosso convívio, que nós não mais as enxerguemos apenas como meras pessoas, como apenas pedaços de carne, como meros mortais, mas que nós olhemos para essas pessoas e enxerguemos nelas o alvo do amor de Deus. Todos nós aqui teremos vários encontros ao longo da nossa vida. Todos nós aqui, gente, nós estamos inseridos numa sociedade extremamente plural. Todos nós aqui estaremos diante de várias pessoas, de vários desconhecidos. E imagina o que o poder do Evangelho no seu coração pode fazer de impacto de uma pessoa que talvez você nunca mais veja. Para pensar, aquela moça escrava, ela era simplesmente uma escrava. Ela era simplesmente uma escrava. E pela legislação da Síria, qualquer outra casa nobre poderia solicitar que um escravo fosse transportado para outro, fosse levado para outra casa. Aquela menina falou algo sobre o Evangelho de Deus, falou sobre a cura que o verdadeiro Deus poderia trazer para a vida daquele homem que a levou como escrava para a sua casa. E não apenas isso, mas para uma família que provavelmente, possivelmente, ela poderia daqui a 1 dia, 2 dias ou até horas depois ser levada para uma outra casa. O ponto é o seguinte: nós temos de nos importar. Nós temos de olhar para aquelas pessoas. Aquela pessoa que você encontra na hora do cafezinho. Aquela pessoa que você encontra quando você está chegando na recepção do seu médico, da academia, do clube. Seja quem for, é uma pessoa que é alvo do amor de Deus. E vamos usar esses encontros. Vamos usar essas santas oportunidades para isso. A palavra de Deus, ela vai usar. Isso é uma coisa polêmica. Isso é uma coisa polêmica porque quem é do campo não gosta muito de ouvir isso. Mas muitos missiólogos, e Ed Stetzer, um dos principais deles, vai nos dizer que Deus prefere a cidade ao campo. Deixa eu explicar isso. Se você vive num contexto rural, né, não se sinta ofendido. Mas é uma questão de contabilidade. Por que Deus se importava tanto, por exemplo, com Nínive na história de Jonas? Lembra da história de Jonas, o homem que foi engolido pela baleia? Jonas não queria ir para Nínive porque havia uma questão racial ali. Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era uma nação que já tinha vencido militarmente Israel. A Assíria já tinha dominado Israel. E Deus fala para Jonas: Jonas, vai lá para Nínive e prega julgamento para aquela cidade. E Jonas não quer ir. Jonas não quer ir porque o texto vai nos apresentar isso, no final, Jonas dizendo isso para Deus: Deus, eu não quis ir para lá porque eu sei que você é um Deus misericordioso e que se eu pregasse o julgamento para Nínive, aquelas pessoas iriam se arrepender. Eu não queria que aquelas pessoas se arrependessem. E é muito interessante a história de Jonas, porque Jonas passa a nutrir um carinho por uma árvore. No finalzinho da história, Jonas nutre carinho por uma árvore que Deus levanta ali apenas para dar um daqueles grandes tapas, né, que a gente precisa às vezes levar de Deus. Tem uma corda onde se toca,
meu servo, minha serva, se toca e passa a dar valor para aquilo que você tem que realmente dar valor, Deus faz crescer uma árvore perto de Jonas. E Jonas começa a ter um carinho por aquela árvore, porque aquela árvore faz sombra para Jonas. E aí Deus, no dia seguinte, destrói aquela árvore. E Jonas fica muito irado com Deus. E Deus chega para Jonas e fala: Jonas, você começou a sentir carinho e você está irritado comigo porque eu destruí uma árvore que apenas estava fazendo sombra pela sua cabeça. Você acha que eu não haveria de ter compaixão por uma cidade tão grande como a cidade de Nínive? E aí eu pergunto para você, a mesma coisa que eu pergunto para mim direto: vem cá, a gente está dando prioridade para o quê? A gente está dando prioridade para a árvore ou a gente está dando prioridade para a gente? Sabe por que Deus ama um metrô lotado às 6 e pouca da noite? Por incrível que pareça, Deus ama um metrô lotado às 6 e pouca da noite, porque ali está cheio de gente. Porque ali está cheio de gente. E Deus ama gente. Deus ama gente. E se Deus ama a gente, nós, como Igreja Presbiteriana Raízes, temos de amar gente. E sabedores que eu e você precisamos amar pessoas, precisamos amar gente, vamos pedir a Deus para que Ele abra os nossos olhos e nós saibamos aproveitar os vários encontros que nós temos. Mas o texto também não apenas vai nos apresentar diversos encontros e a mudança que esses encontros podem gerar, mas o texto também vai nos apresentar verdades importantíssimas por trás do que é dito e principalmente por trás do que não é dito nesse texto. Nós temos aqui, eu não vou por uma questão de tempo, eu não vou focar aqui no que acontece, no milagre que acontece na vida de Naamã e ele sendo purificado e tal, mas o texto nos apresenta isso, o texto nos apresenta um Deus que é poderoso, que intervém, que tem poder para nos curar. Mas principalmente eu gostaria de focar aqui, para a nossa reflexão nessa manhã, na conversa final de Naamã com Eliseu. Na verdade, não apenas na conversa final de Naamã com Eliseu, mas nos diálogos que acontecem aqui. O que acontece? O texto logo nos apresenta a preocupação de Naamã com a sua lepra. A forma que o texto nos coloca é o seguinte: Naamã era um homem guerreiro, um valente guerreiro, porém Naamã era leproso. E Naamã chega para o rei, Naamã fala para ele o seguinte: rei, meu senhor, olha só, eu preciso ficar curado desse negócio. Preciso ficar curado desse negócio. E o rei dá uma ordem, dá uma carta, ordenando para que o rei de Israel faça aquilo. Cure Naamã. Que o rei de Israel fica com medo terrível do que poderia acontecer diante da sua segurança, porque ele fala aqui: olha, o rei da Síria está querendo arrumar um pretexto para me atacar. Eu não tenho poder para poder curar ou não curar. E aí Eliseu, o homem de Deus, anda na história, acontece esse milagre maravilhoso que a gente viu aqui no texto. E olha só que coisa interessante. Como é que Naamã vai para Israel? Naamã vai para Israel lotado de dinheiro, lotado de grana. O texto vai nos apresentar que ele leva 600 ciclos de ouro, 600 ciclos de ouro, 10 roupas finas, 10 peças de roupas finas, verso 5. 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. E Naamã leva isso na esperança de que, se eu levar isso, se eu tenho grana, se eu tenho poder, a ponto de ter isso daqui tudo e ser capaz de dar isso daqui de presente, porque imagina, se Naamã está dando isso de presente, aquele homem devia ter muito mais condição de ganhar aquilo de novo. E eu vou levar isso daqui para ganhar o favor, para conseguir mover a mão do profeta de Deus para que ele me cure. E o profeta fala para Eliseu, e aí muitos comentaristas vão dizer isso: por que dos 7 mergulhos? Né? Por que dos 7 mergulhos? Por quê? Para isso depois degringolar numa simpatia tosca de final de ano, as pessoas querem dar 7 pulinhos, né? Provavelmente alguém olhou isso daqui e achou que tinha que ter algum negócio, vai dar uns 7 pulinhos e tal. Vai ter, eu tenho certeza que vai ter igreja neopentecostal aí querendo dar 7 mergulhos no Réveillon aí também, só para poder ficar parecido, já que gostam tanto de ficar parecidos com o candomblé, com o bandista, né? Mas enfim. Por quê? Por que dos 7 mergulhos no Jordão? E o Jordão, gente, tanto naquela época como hoje, é uma água, é um rio barrento. Não é um rio bonitinho,
para você ir lá mergulhar. O que Deus quis fazer aqui com Naamã, Deus quis curar muito mais, assim como o nosso Senhor Jesus faz no Novo Testamento. Deus quis curar não apenas aquilo que estava na pele de Naamã, mas Deus quis curar aquilo que estava no coração de Naamã. E isso é fundamental para o nosso relacionamento com o trabalho. Porque o grande ponto que a gente vê através, que há por trás do que é dito por Naamã, e a gente já vai ver o que tem por trás do que não é dito por Naamã, mas aquilo que é dito por Naamã nos mostra que Naamã confiava no seu poder, que Naamã confiava na sua capacidade, que Naamã, sabendo que ele era um grande guerreiro, que ele era o primeiro-ministro da Síria, que ele tinha poder, que ele tinha condições, que ele tinha capacidade de mover as pessoas por conta do seu poder, ele tenta fazer a mesma coisa com Deus. E Deus responde para Naamã do mesmo jeito que Deus responde para mim e para você. Quando a gente está no nosso trabalho, a gente confia apenas nas nossas capacidades. Meu querido, minha querida, não é pelo que você sabe, não é pelo poder que você tem, não é pelas suas posses, não é pelo seu intelecto, é pelo aquilo que eu quero fazer, da forma que eu quero fazer e quando eu quiser fazer. Deus fala, através de Eliseu, para Naamã dar 7 mergulhos no Jordão, porque aquilo ali seria, com certeza, a última coisa que passaria na mente daquele homem. Tanto que ele olha com desprezo e fala assim, peraí, vem cá, eu vim até aqui, eu estou cheio de presentes, de ouro, de prata para dar aqui para esse homem. E ele fala que eu, primeiro-ministro da Síria, o grande guerreiro, o grande valente Naamã, vou me curar dando 7 mergulhinhos nesse rio barrento e feio. E cara, eu não podia fazer isso lá na Síria? Por acaso os rios de Damasco não são muito melhores do que todas as águas dessa naçãozinha aqui pequena e pobre? É isso que Naamã fala. Isso vai nos apresentar aquilo que a própria palavra de Deus nos apresenta diversas vezes, que o nosso grande problema, o seu grande problema, não é o ateísmo, não é a perseguição aos evangélicos, não é a falta de dinheiro, não é a sobra de dinheiro. O grande problema seu e meu é a idolatria. Porque a partir do momento que a gente passa a confiar em qualquer coisa que não seja o próprio Deus, nós passamos a criar aquilo ali um ídolo. O grande problema é que nós estamos inseridos numa cultura muito marcada por conta da fé dos católicos romanos, e a gente acaba achando que idolatria é você se ajoelhar diante de uma estátua. Quando na verdade, quando você confia mais no teu talento para entrar numa reunião, e não nas capacidades e nos dons que Deus deu a você, você está fazendo das suas capacidades um ídolo. Quando nós passamos a confiar mais no nosso intelecto para conquistar uma promoção, para conquistar uma aprovação, para entrar numa faculdade, para entrar no mestrado, para conseguir um trabalho, quando você passa a confiar mais no que você tem e não no cuidado de Deus na tua vida, você está transformando isso num ídolo. E segundo C.S. Lewis, o grande e genial C.S. Lewis, os ídolos mais perigosos que nós temos são os ídolos que estão no nosso coração e que você simplesmente não consegue ver. Naamã confiava em si mesmo. Naamã confiava na sua posição. E a resposta de Eliseu é o seguinte, olha só, você precisa baixar a sua bolinha, meu querido. Você precisa entender que quem manda aqui, quem dá as cartas aqui é o Deus de Israel. E se você quiser ser curado, você vai ter que andar conforme a música, não a sua, mas conforme a música do Deus de Israel. Para a gente concluir, para a gente caminhar para a conclusão, e o que não é dito? O que está por trás do que não é dito? Olha que coisa interessante. Naamã, depois de ser curado, Naamã chega para Eliseu e fala o seguinte, Eliseu, olha só, eu descobri que não há outro Deus senão o Deus de Israel. A forma que Naamã está dizendo aqui, olha só, não há outro Deus senão o Deus que está em Israel, não é uma questão territorial. A gente pode pensar isso por conta da terra, né? Porque Naamã pede para Eliseu para levar 2 mulas cheias de terra. Já vou dizer o que significa isso daqui. Mas o interessante da fala de Naamã
para essa nossa discussão sobre a nossa relação com o trabalho, não é apenas no sentido de eu e você não confiarmos nos nossos poderes, não confiarmos nas nossas capacidades. Mas Naamã vai dizer algo aqui muito interessante, eu peço que você leia comigo. O finalzinho do texto. Naamã diz o seguinte: deixa ao menos, depois de Naamã pedir para Eliseu aceitar a oferta que ele queria dar. Naamã diz, e Eliseu recusa, né, a oferta. No verso 17, então Naamã diz: deixa ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Que o Senhor perdoe isto ao teu servo, quando o meu Senhor for ao templo de Rimon para lhe adorar e se apoiar na minha mão, e eu também te tiver de me curvar no templo de Rimon, quando assim me curvar no templo de Rimon, que o Senhor perdoe isto ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. A gente tem aqui uma clara fala de Naamã, que reforça esse nosso primeiro ponto. Naamã está dizendo a Eliseu: Eliseu, eu jamais sacrificarei a outros ídolos, eu jamais sacrificarei a outros deuses. Uma clara mensagem de que Naamã tinha finalmente descoberto que ele estava, na verdade, adorando a ídolos. Mas Naamã fala uma coisa muito interessante aqui. Naamã fala: Eliseu, quando eu entrar, e gente, isso é fundamental para a nossa discussão da nossa cidadania celestial no nosso trabalho. Naamã fala: quando eu entrar no templo de Rimon, quem era Rimon? Rimon era o deus nacional da Síria. Era um outro nome de Baal. Baal era uma das principais divindades daquela parte ali do mundo, do Oriente Antigo. E Baal era também adorado em Israel em um determinado momento, mas Baal era o campeão da Síria, era o deus nacional da Síria. Os sírios adoravam a Baal, mas não chamavam Baal de Baal, chamavam Baal de Rimon. E Naamã fala: quando eu tiver de entrar no templo de Rimon, e Naamã não apenas fala isso, quando eu tiver de entrar no templo de Rimon junto com o meu rei, e o meu rei tiver de se ajoelhar, ou seja, um sinal de culto, e Naamã fala: quando eu tiver de me ajoelhar também, deixa eu levar 2 mulas de terra, porque as pessoas vão ver. E qual é o sentido aqui? Naamã quer levar terra para colocar nos seus joelhos, para mostrar às pessoas que ele iria se ajoelhar sobre a terra de Israel. Não é superstição, é um símbolo. É um símbolo. Naamã queria mostrar para as pessoas que ele estava entrando no templo de Rimon, que ele não ia deixar de ser primeiro-ministro da Síria, que ele não ia deixar de ser o general da Síria, mas ele iria sim cumprir com suas responsabilidades, mas todos ali iriam ver que ele estava se ajoelhando, ainda que dentro de um templo pagão, ele estaria se ajoelhando sobre a terra de Israel. Isso ele fala. Isso ele fala. E isso tem a ver com nós não adorarmos a ídolos. A primeira coisa desse segundo ponto. Mas mais importante, até do que a gente tem por trás do que ele fala, é o que a gente tem por trás do que ele não fala. E esse é o ponto que eu e você precisamos ter na nossa mente o tempo inteiro. Naamã, depois de ser curado por Deus, Naamã chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, me dá essas 2 mulas aqui de terra, porque eu vou levar para minha casa e eu nunca mais vou sair da minha casa, porque só tem pagão do meu lado. É isso que Eliseu fala? Eliseu não fala isso. Eliseu não chega para... Naamã não chega para Eliseu e fala: Eliseu, me dá as 2 mulas de terra, os 2 carregamentos de terra que as minhas mulas vão levar, porque eu decidi que agora eu serei um agricultor. Eu não mais serei general da Síria, eu não mais serei primeiro-ministro da Síria, mas eu vou ser um agricultor. E eu sei que essa terra é abençoada de Israel, e agora eu vou plantar. Naamã fala isso? Naamã não fala isso. E o grande ponto que eu e você temos que ter em mente é o seguinte: que Deus te chamou para ser discípulo e para fazer discípulo naquilo que Deus colocou, naquilo que Deus entregou e confiou às suas mãos. Deus chamou você para ser e fazer discípulos no teu trabalho, seja ele qual for. Seja ele qual for. A Fernanda, por exemplo, é estilista. E a gente teve um PG sensacional, onde a gente discutiu várias coisas sobre o que significa ser estilista para o reino de Deus. O que significa
elaborar desenhos, fazer roupas, tornar as pessoas mais belas para o reino de Deus. Bruninho é dentista. O que significa arrancar dentes para o reino de Deus? A gente pode às vezes falar isso brincando, mas a grande verdade é que essas categorias às vezes não entram na nossa mente. De modo que a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer crescer dentro da sociedade, a gente não pensa o que significa ser e fazer discípulos dentro do nosso trabalho. O que significa ser e fazer discípulos dentro do teu convívio familiar, dentro da educação que você está passando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. Você não tem que sair de onde você está. O ponto é esse: para servir ao Senhor, a não ser que o Senhor te leve para algum outro lugar, você tem de servir o Senhor no seu trabalho. Gabriel, como é que eu faço isso? Não sei. Converse com Deus. Isso que é o legal. Isso que é o legal da fé cristã. Algumas pessoas chegam e falam: o cristianismo dá respostas simples para todo mundo. Isso é simples? Olha a história que a gente está lendo. Naamã era o general da Síria. E a ideia que ele teve para as pessoas verem, para ele dar testemunho da sua fé, era colocar terra no templo de Rimon, onde ele iria se ajoelhar, e as pessoas iriam ver que mesmo ele sendo general, mesmo ele sendo o primeiro-ministro da Síria, ele tinha um compromisso com a sua fé. E eu te pergunto, você acha que Naamã continua a ser um general sanguinolento como ele era antes? O texto não nos diz, mas com certeza não. Vocês acham que Naamã seria um primeiro-ministro injusto depois do contato com a fé cristã aqui no Antigo Testamento? Claro que não. Isso é algo que você vai ter que conversar com o Espírito Santo. São princípios. E para a gente concluir, Naamã fala o seguinte: pede terra. Terra era um símbolo daquilo que aconteceu com ele. Naamã queria levar um símbolo daquilo que aconteceu na vida dele, para que as pessoas testemunhassem daquilo. Mas eu quero apresentar a vocês uma terra muito melhor. Jesus. Jesus é a terra fundamental que eu e você devemos ter no nosso trabalho. Quando chegar o momento de você ter de se ajoelhar no seu trabalho, tenha a terra perfeita, a terra que é Jesus, a cruz e o túmulo vazio. Isso tem que ser o nosso testemunho, isso tem que ser o nosso sinal, é isso que tem que estar encharcado no nosso coração, diante de todas as pessoas. Vou chamar aqui o Bruninho, Marcelo, Lucas. A gente vai cantar uma canção agora que diz, que é inspirada no Salmo 23. E assim, eu não sei quanto a você, mas isso mexe muito com a minha cabeça. Quem aqui sabe, eu sou advogado. E advogado, as pessoas geralmente olham, assim, eu ando no trabalho com o meu chefe e as pessoas já ficam brincando: olha aí a quadrilha sendo formada. Né? Eu vivo num país em que o trabalho para o qual Deus nos chamou, além do ministério pastoral, é um trabalho que é visto com muito maus olhos por várias pessoas. E acredite, eu tenho de pensar de que maneira eu vou colocar a terra debaixo dos meus joelhos para as pessoas verem. Você também tem de fazer isso. Ore a Deus, converse com Ele, mas saiba que você tem isso, que a gente vai cantar agora aqui, que você tem um Deus que está ao teu lado. E o Deus que está ao teu lado é o Deus que está ao teu lado na reunião, é o Deus que está ao teu lado na mesa do almoço, é o Deus que está ao teu lado na conversa da academia, é o Deus que está ao teu lado quando você está numa entrevista de emprego, é o Deus que está ao teu lado quando você está pedindo o homem ou a mulher da sua vida em casamento, é o Deus que está ao seu lado quando você está numa festa, dançando com seus amigos. Aproveite os encontros. Aproveite os encontros que Deus vai colocar na sua vida. E não apenas aproveite os encontros enxergando que você não depende de você. Não faça um ídolo de você mesmo. Mas confie no poder de Deus. E confiando no poder de Deus, saiba que onde você está amanhã, onde você estiver, seja em casa, seja no trabalho, seja com seus amigos, seja na faculdade, é ali mesmo que o Espírito Santo vai chamar você para colocar a terra debaixo dos teus joelhos. E que essa terra seja a cruz e o túmulo vazio de Jesus.